Olá, aqui é Marco Túlio Abreu. Sou aluno do curso de pós-graduação Lato Sensu em Tecnologias Aplicadas à Educação, da Faculdade Descomplica. O título do pitch é A utilização de jogos educacionais em sala de aula. Como problema, citei aqui dois pontos. A falta de utilização de jogos educacionais em sala de aula, e o outro ponto é necessidade de se aplicar diferentes metodologias no ensino. Este trabalho tem como público-alvo profissionais e estudantes da educação básica. Como proposta de soluções, utilizei três pontos principais. O primeiro deles é utilizar jogos educacionais correlacionando-os aos conteúdos, aplicar o conteúdo de forma lúdica e divertida e fazer o aluno se interessar mais pelo conteúdo. Primeiramente, precisamos entender o que são os jogos educacionais. Um jogo educacional é uma atividade lúdica que busca mais do que somente divertir os seus participantes. Afinal, o objetivo do jogo educativo também é ensinar ou aprimorar novas habilidades e competências de maneira cativante e interessante. Ou seja, a partir desse ponto a gente pode ter a seguinte reflexão: como fazer o aluno se interessar mais pelo conteúdo? Tirar um pouco aquela educação tradicionalista, onde o professor só fala e o aluno só ouve. Então, os jogos educacionais eles se inserem nesse sentido, como uma ferramenta que pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, porque uma vez que o aluno está se divertindo e aprendendo, para ele fixar este conteúdo, para ele aprender de uma forma significativa este conteúdo, é muito mais fácil e prazeroso. O impacto dos jogos educacionais na educação básica. Muitos estudantes sentem dificuldades na escola por não conseguirem acompanhar o ritmo das aulas. Em algumas situações, a falta de engajamento se faz presente, principalmente quando eles não se integram aos conteúdos programáticos. É por essa razão que materiais contextualizados fazem toda a diferença. E, nesse sentido, os games são ótimos aliados. Como eu falei há pouco, o estudante está com falta de interesse, falta de incentivo em estudar, então, o professor ele pode muito bem levar outro tipo de atividade, uma atividade que vai chamar a atenção deste aluno. E como quase totalidade das crianças hoje em dia, né, dos jovens em geral, gostam de jogar, gostam de jogos, né, levar essas atividades se torna um instrumento muito eficaz. Então, às vezes, o aluno desinteressado começa a se interessar pelo conteúdo a partir dessas atividades, desses jogos educacionais que o professor leva. Isso é muito importante para uma melhor efetivação no processo de ensino-aprendizagem. Como os jogos educacionais podem contribuir para a aprendizagem do aluno? Citei aqui três pontos. Eles podem contribuir efetivamente para o aprendizado, né? Ou seja, eles contribuem efetivamente para o aprendizado, aumenta o interesse dos alunos em aprender e evita a utilização de métodos da educação tradicional. Como eu falei, é aquela educação pautada na figura do professor como verdade absoluta e o aluno apenas absorve aquilo que o professor fala. Então essa educação ela já está um tanto quanto ultrapassada. Então é necessário que os professores se atualizem, né, se especializem para poder levar essas atividades, esses jogos educacionais para os seus alunos e melhorar o desempenho não só do estudante, mas também da escola como um todo e, consequentemente, da sociedade. Trouxe aqui alguns exemplos de jogos educativos, né? A gente tem aí jogo pautado nas letrinhas, né? Nos animais, nas cores, nas formas geométricas. Outro jogo bem interessante é esse das capitais, onde o estudante ele tem que localizar qual a capital do estado em que está se referindo o jogo. Então são atividades bem importantes e que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem.